O grito do meu genro ainda ecoava na sala, fazendo os cristais da estante tremerem, enquanto ele apontava o dedo na minha cara. Sou Maria Helena, tenho 68 anos, sou viúva e costureira, e naquele momento engoli o choro para preparar o troco que ele jamais esqueceria. Eu sempre acreditei que a família é o bem mais precioso que temos. Desde que meu marido, o falecido Zé, partiu para o andar de cima há 10 anos, dediquei cada minuto da minha vida e cada centavo da minha aposentadoria para ver minha única filha, a Mariana, feliz. Eu costurei até os dedos ficarem duros, fiz bainha, preguei botão, virei noites em claro em cima daquela máquina Singer barulhenta, tudo para que ela tivesse o que eu não tive. Quando ela se casou com o Cláudio, eu não gostei muito. Tinha algo no olhar dele, um jeito meio torto de quem quer tudo na mão, de quem acha que o mundo deve alguma coisa a ele. Mas a Mariana estava apaixonada, com aquele brilho nos olhos de quem não enxerga um palmo diante do nariz. Então, eu abençoei. Mãe é assim mesmo, a gente engole as nossas intuições para ver o filho sorrir. O tempo passou e as coisas ficaram difíceis para eles. O Cláudio vivia trocando de emprego. Uma hora o chefe era chato, na outra o salário era pouco, na outra o ônibus demorava demais. Desculpa de homem preguiçoso é igual mato, nasce em qualquer lugar. E a minha Mariana, coitada, trabalhava dobrado em uma loja de sapatos, chegando em casa com os pés inchados para sustentar a casa e os caprichos dele. Foi aí que o coração de mãe falou mais alto. Aquele coração mole que a gente tem e que, às vezes, é a nossa perdição. Eles estavam para ser despejados do apartamentinho onde moravam. O aluguel estava atrasado há 3 meses e o dono pediu a chave. Mariana chegou na minha casa chorando, soluçando de um jeito que me partiu a alma. Mãe, a gente não tem para onde ir. O Cláudio disse que vai resolver, mas eu sei que não vai. Vamos morar na rua. Eu alisei o cabelo dela, aquele cabelo que eu penteei tanto quando ela era menina, e tomei uma decisão. Eu tinha uma economia guardada, um dinheiro que juntei a vida toda para uma emergência, para um problema de saúde, para a minha velhice. Mas que emergência maior existe do que ver a filha no desespero? Enxugue essas lágrimas, minha filha, eu disse, servindo um café forte para ela. Ninguém vai para a rua. Eu vou alugar aquela casa bonita na Rua das Acácias para vocês. Aquela de muro verde que você sempre achou linda. Os olhos dela arregalaram. Mas mãe, é caro. O Cláudio não tem como pagar agora. Eu pago o aluguel, afirmei, batendo no peito com uma coragem que nem sabia que tinha. Eu assino o contrato no meu nome, eu pago até vocês se ajeitarem. Mas com uma condição. O Cláudio tem que firmar num emprego. Ela me abraçou tão forte que quase me quebrou as costelas. Aquele abraço valia todo o dinheiro do mundo. Ou, pelo menos, eu achava que valia. Isso foi há 2 anos. 2 anos em que, todo dia 5, eu ia religiosamente até a imobiliária e depositava o valor do aluguel. 2 anos em que o Cláudio não firmou em emprego nenhum. Ele virou empreendedor, dizia ele. Ficava o dia todo no computador ou na rua com amigos planejando negócios que nunca davam lucro. E eu? Eu continuava na minha máquina de costura, aceitando encomenda até de pano de prato, economizando no meu remédio de pressão, deixando de comprar carne de primeira para mim, para garantir o teto deles. Eu nunca joguei isso na cara. Nunca cobrei. Eu fazia por amor. E talvez por um pouco de burrice também, que a gente, quando ama, fica meio cega. Mas naquele domingo, a cegueira acabou. E a cura foi dolorida. Era aniversário do Cláudio. Eu tinha passado a manhã toda na cozinha da casa deles, a casa que eu pagava. Fiz a feijoada que ele gostava, com bastante paio e carne seca, farofa de ovo, couve cortadinha fina que nem cabelo de anjo. Levei o pudim de leite que ele adorava. Arrumei a mesa, coloquei a toalha de renda que eu mesma fiz. Eu queria agradar, queria ver se a paz reinava. Estávamos sentados à mesa. O Cláudio já tinha bebido umas 3 cervejas e estava com aquele rosto vermelho e suado que me dava aflição. Ele comia de boca aberta, falando alto, se achando o dono da verdade. Essa feijoada tá sem sal, dona Maria Helena, ele reclamou, empurrando o prato. A senhora tá perdendo a mão, hein? Deve ser a idade. O paladar vai morrendo junto com o resto. Senti uma pontada no peito.
mas sorri amarelo. É o sal da pressão, Cláudio. Faz mal abusar. Temperei com alho e louro para dar gosto. Gosto de mato, ele resmungou rindo sozinho. A Mariana estava quieta, de cabeça baixa, mexendo na comida. Ela estava cada dia mais magra, mais apagada. Aquela menina cheia de vida tinha virado uma sombra dentro da própria casa. Aquilo me doía mais que as ofensas dele. Mariana, minha filha, come um pouco de couve. Você precisa de ferro, está tão pálida, eu disse, tentando dar carinho. O Cláudio bateu a mão na mesa. O copo de cerveja balançou e derramou um pouco na toalha de renda. Deixa a mulher em paz, ele gritou. Fica empurrando comida, parece que quer engordar porco. Ela tá bem. Quem não tá bem é a senhora, que vem aqui pra minha casa ficar dando palpite em tudo. Eu respirei fundo. Contei até 10. Olhei para aquela casa, as cortinas que eu comprei, o sofá que eu ajudei a parcelar, o piso que estava limpo porque a Mariana esfregava enquanto ele não levantava um dedo. Cláudio, eu só estou cuidando da minha filha. E esta casa, a gente precisa conversar sobre respeito. Eu faço tudo por vocês com tanto carinho. Foi aí que aconteceu. Foi aí que o verniz de bom moço, que ele tentava manter na frente dos vizinhos, estalou e quebrou de vez. Ele se levantou da cadeira, derrubando o garfo no chão com barulho. Ficou de pé, grande, pesado, projetando a sombra dele em cima de mim. Eu, sentadinha na ponta da mesa, me senti pequena, mas não senti medo. Senti um frio que vem de dentro quando a gente percebe que desperdiçou amor com quem não merecia nem bom dia. Respeito, ele berrou, e o perdigoto voou no meu rosto. A senhora vem aqui, na minha casa, no meu teto, comer da minha comida e quer falar de respeito? A senhora é uma velha intrometida. Isso sim. A Mariana não fala nada porque é frouxa, mas eu falo. Ninguém te aguenta mais, Maria Helena. Eu olhei para a Mariana, esperando que ela levantasse, esperando que ela dissesse: não fale assim com a minha mãe. Esperando que ela lembrasse de quem limpou o bumbum dela, de quem deu comida na boca, de quem pagava aquele teto sagrado sobre a cabeça dela. Mas a Mariana não levantou. Ela encolheu os ombros. Ela apertou o guardanapo nas mãos até os nós dos dedos ficarem brancos. E ficou calada. O silêncio da minha filha doeu mais que o grito do meu genro. Foi um silêncio de faca, cortando a carne. Escutou? O Cláudio continuou, agora se sentindo vitorioso pelo silêncio da esposa. Eu sou o homem desta casa. Quem manda aqui sou eu. Cala a boca, velha. Se não está satisfeita, a porta da rua é serventia da casa. Pega suas tralhas e some. E da próxima vez que vier, avisa antes para ver se a gente quer receber visita. Visita. Ele me chamou de visita. Na casa que estava no meu nome no contrato de aluguel. Na casa que o meu suor pagava. O mundo parou por um segundo. O barulho da geladeira parecia um motor de avião. O cheiro da feijoada de repente me deu enjoo. Eu olhei para aquele homem estufado de arrogância. Olhei para minha filha acovardada. E entendi. Entendi que amor demais, sem limite, vira capacho. E eu, Maria Helena, neta de imigrantes, filha de lavadeira, nunca fui capacho de ninguém. Eu não gritei, não chorei, não bati boca. A minha dignidade era a única coisa que me restava ali naquele momento, e eu não ia jogar ela no lixo junto com as sobras daquele almoço desastroso. Com uma calma que assustou até a mim mesma, levantei da cadeira. Limpei o pingo de cerveja que tinha caído na minha blusa. Peguei minha bolsa de couro sintético que estava pendurada na cadeira. Caminhei até a Mariana. Beijei o topo da cabeça dela. Ela estremeceu, mas não olhou para mim. Fica com Deus, minha filha, sussurrei. Depois me virei para o Cláudio. Ele estava ofegante, com o peito estufado, esperando uma briga, esperando que eu fizesse um escândalo para ele poder me chamar de louca. Eu olhei bem no fundo dos olhos dele. O senhor tem toda a razão, Cláudio. Quem manda na casa é quem é dono dela. Ele riu, debochado. Exatamente. Então vaza. Caminhei até a porta da frente. A mesma porta que eu mandei envernizar mês passado porque estava descascando. Abri. O sol da tarde bateu no meu rosto. Antes de sair, dei uma última olhada para dentro. Para a vida que eu banquei. Para a ingratidão que eu alimentei. Fechei a porta suavemente atrás de mim, sem bater. Andei até o portão,
Minhas pernas tremiam um pouco, mas meus passos eram firmes. Enquanto caminhava até o ponto de ônibus, com o sol quente queimando minha nuca, eu não pensava na humilhação. Eu pensava em papelada. Minha mente, que ele achava que estava velha e caduca, funcionava como a minha máquina de costura, ponto por ponto, costurando o destino deles. Eu sentei no banco de cimento do ponto de ônibus, abri a bolsa, tirei meu celular, aquele modelo simples com teclas grandes que a Mariana dizia ser de velho, mas que servia muito bem. Procurei na agenda o número do senhor Roberto. Roberto era o dono da imobiliária. Um senhor antigo, correto, que gostava muito dos meus bolos de fubá. Era domingo, eu sabia. Mas a minha urgência não tinha calendário. O telefone tocou 3 vezes. Alô? Dona Maria Helena? Aconteceu alguma coisa? A voz dele era preocupada. Aconteceu, senhor Roberto. Aconteceu que a vida muda e a gente tem que mudar junto. Minha voz saiu firme, sem nenhum tremor. O senhor lembra que o contrato de aluguel da casa da Rua das Acácias vence semana que vem e a gente ia renovar automaticamente? Lembro sim, Dona Maria. Já está tudo pronto na minha mesa. Pois rasgue, eu disse. Não vai ter renovação. E mais, senhor. Roberto, o senhor lembra que no contrato tem aquela cláusula de que eu, como locatária titular, posso solicitar a desocupação imediata em caso de quebra de acordo ou uso indevido? Sim. Mas o que houve? Eles não são sua família? Eram, senhor Roberto. Hoje, descobri que lá só moram estranhos. Eu quero encerrar o contrato. E quero saber se o senhor tem o contato daquele rapaz que faz fretes e mudanças urgentes, o Toninho. Desliguei o telefone com o coração batendo na garganta, mas com a alma lavada. O Cláudio disse que quem mandava lá era ele. Ele ia descobrir, da pior maneira possível, que grito não paga boleto e que arrogância não assina escritura. Ele achou que estava expulsando uma velha inútil. Mal sabia ele que estava expulsando a sua sorte. O ônibus chegou. Subi, paguei a passagem com o dinheiro contadinho e sentei na janela. Enquanto a paisagem passava, eu imaginava a cara dele na manhã seguinte. Ele queria ser o dono da casa? Pois bem, vamos ver como o dono se vira quando o verdadeiro dono resolve pegar as chaves de volta. Aquele domingo foi o dia da minha humilhação, mas a segunda-feira... a segunda-feira seria o dia da minha justiça. Cheguei em casa quando o sol já estava se pondo, pintando o céu de um laranja triste. A minha casinha, aquela que o Zé construiu tijolo por tijolo há 30 anos, estava em silêncio. Um silêncio diferente daquele da casa da minha filha. Lá, o silêncio era de medo. Aqui, era de paz. Mas naquela tarde, a paz tinha um gosto amargo de solidão e de fracasso. Girei a chave na fechadura, aquele barulhinho metálico que eu conhecia tão bem, e entrei. O cheiro de lavanda que eu uso para limpar o chão me abraçou. Tudo estava no lugar. Meus santinhos na estante, a toalhinha de crochê impecável sobre a televisão, as fotos da Mariana pequena sorrindo na parede. Fotos de um tempo em que ela não tinha medo de levantar a cabeça. Sentei no sofá, sem acender a luz, e deixei a bolsa escorregar para o chão. Por um momento, só por um momento, eu quis chorar. Quis chorar pela menina que criei e que agora parecia uma estranha. Quis chorar pela humilhação de ser expulsa como um cachorro sarnento. Mas o choro não veio. O que veio foi uma lembrança. Lembrei do dia em que o Zé morreu. Eu tinha 58 anos, 2 contas atrasadas e um medo danado do futuro. Todo mundo dizia, coitada da Maria Helena, vai depender da filha. Mas eu não dependi. Eu levantei, eu costurei, eu investi. Eu comprei uma máquina industrial usada e trabalhei dia e noite. Eu não era uma velha coitada. Eu era a mulher que sustentou a casa sozinha por 10 anos. E o Cláudio? O Cláudio era um menino mimado brincando de casinha com o dinheiro da sogra. A raiva, quando é bem usada, vira combustível. Levantei do sofá num pulo, como se tivesse levado um choque. A Maria Helena, que saiu de cabeça baixa da casa da filha, tinha ficado no ônibus. A Maria Helena, que estava ali agora, era a matriarca. Fui até o meu quarto, abri a gaveta da cômoda onde guardo os documentos importantes, dentro de uma pasta de elástico azul. Lá estava ele. O contrato de aluguel. Peguei o papel e fui para a cozinha. Acendi a luz, coloquei os óculos de leitura e comecei a ler.
linha por linha, como se fosse a Bíblia. Locatária, Maria Helena dos Santos. Não estava escrito Cláudio, não estava escrito Mariana. Estava escrito o meu nome, o meu CPF. A minha assinatura, com a letra redonda que a professora do primário elogiava. Passei o dedo sobre a cláusula sexta. O locatário poderá rescindir o contrato a qualquer momento, mediante pagamento de multa ou aviso prévio, comprometendo-se a devolver o imóvel livre de pessoas e bens. Eu sorri. Um sorriso que não chegava aos olhos, mas que aquecia o peito. Eles achavam que o poder estava no grito. Eles achavam que mandar era bater na mesa. Mas o mundo dos adultos, o mundo real, funciona com papel assinado e dinheiro na conta. E nessas duas coisas, eu era a dona do jogo. Peguei o telefone novamente. Eram 7 da noite de domingo. O Toninho, o rapaz do frete, devia estar descansando, mas eu sabia que ele não recusava serviço bom. Ele tinha um caminhão-baú grande, azul, que a gente chamava de Trovão Azul no bairro. Alô? Dona Maria? A voz dele estava meio pastosa, devia estar cochilando. Toninho, desculpa a hora. É a Maria Helena da costura. O que houve, Dona Maria? Cano estourado? Não, meu filho. Preciso de um serviço para amanhã, bem cedo, às 7 da manhã. Amanhã? Segunda-feira? É difícil, Dona Maria. Tenho uma entrega na Zona Sul. Eu pago o dobro, Toninho. À vista. Em dinheiro vivo. Ouvi o silêncio do outro lado da linha. O dinheiro tem uma linguagem que todo mundo entende, até no domingo à noite. O dobro? Ele pigarreou, a voz ficando mais alerta. E é para levar o quê? É para fazer uma retirada, uma mudança completa. Mudança da senhora? Não, do meu inquilino. Respirei fundo, sentindo o peso da palavra. Quero que você pare o caminhão na porta e só saia de lá cheio. Eu vou junto. Me pega aqui às 6h30. Fechado, Dona Maria. Às 6h30, o Trovão Azul tá na sua porta. Desliguei o telefone. Meu coração batia forte, mas não era de medo. Era adrenalina. Fui para a cozinha preparar um chá de camomila, mas acabei fazendo um café forte. Eu não ia dormir mesmo. Passei a noite em claro, sentada na mesa da cozinha, planejando cada passo. Eu sabia exatamente o que ia acontecer. O Cláudio acordava tarde. A Mariana saía cedo para o trabalho. Eu precisava chegar antes dela sair. Eu precisava que ela visse. Eu precisava que ela entendesse que eu não estava fazendo aquilo por maldade, mas por necessidade. Às vezes, para curar uma ferida podre, a gente tem que queimar a carne. E eu ia botar fogo no parquinho. Imaginei a cena. O Cláudio devia estar dormindo o sono dos injustos, roncando, achando que tinha vencido. Devia ter contado para os amigos no bar pelo WhatsApp. Coloquei a sogra no lugar dela. Ele não sabia, coitado, que o lugar dela era no comando. Ele subestimou a minha idade. Achou que cabelo branco é sinal de fraqueza. Esqueceu que cabelo branco é sinal de sobrevivência. Eu sobrevivi a crises, a perdas, a doenças, a inflação. Ele não aguentava um dia da minha vida. Quando o relógio marcou 5 da manhã, eu fui me arrumar. Não coloquei qualquer roupa. Escolhi meu melhor vestido, um azul marinho de linho que eu mesma costurei para um casamento anos atrás. Coloquei um colar de pérolas falsas, mas que pareciam verdadeiras. Passei um batom cor-de-boca. Arrumei o cabelo num coque firme. Eu não ia lá como a avózinha que faz feijoada. Eu ia lá como a proprietária, como a executora da justiça. Olhei-me no espelho. As rugas estavam lá, as marcas do tempo também. Mas o olhar era de uma leoa prestes a defender o território. Vamos lá, Maria Helena, disse para o meu reflexo. Coragem, mulher. Às 6h30 em ponto, ouvi o barulho do motor diesel na rua. O Trovão Azul parou na frente do meu portão, ocupando quase a rua toda. O Toninho desceu com cara de sono, mas respeitoso. Bom dia, Dona Maria. A senhora tá elegante. Vai pra festa? Vou para uma guerra, Toninho. Mas uma guerra limpa. Vamos. Subi na cabine alta do caminhão com a ajuda dele. O banco era duro, cheirava a óleo e cigarro, mas eu me senti numa carruagem. Enquanto o caminhão roncava pelas ruas do bairro, as pessoas olhavam. Vizinhos varrendo a calçada, gente indo para o ponto de ônibus. Eu cumprimentava com a cabeça séria.
O caminho até a casa da Mariana parecia durar uma eternidade e, ao mesmo tempo, um segundo. Cada esquina que passávamos, meu estômago dava um nó. Será que a Mariana ia me odiar? Será que ela ia gritar comigo? Não importa, pensei. Melhor ela me odiar numa casa simples do que ser humilhada numa mansão que não é dela. Chegamos na Rua das Acácias. A rua era tranquila, arborizada, cheia de casas bonitas. O caminhão do Toninho destoava da paisagem chique. Era um elefante numa loja de cristais. É aquela ali, Toninho. A de muro verde com o portão branco. Apontei. Ele manobrou com perícia. O caminhão fez aquele barulho de freio a ar. Psss, que acordaria até defunto. Parou exatamente na frente da garagem, bloqueando a saída do carro popular, financiado em 60 vezes que o Cláudio tinha. Eram 6h45 da manhã. Desci do caminhão. Minhas pernas estavam firmes. O Toninho e os 2 ajudantes dele desceram logo atrás, homens fortes, acostumados a carregar geladeira nas costas. "Qual é a ordem, patroa?" Toninho perguntou, cruzando os braços. "A ordem é esperar o meu sinal. Quando eu disser carrega, vocês entram e pegam tudo. Sofá, televisão, cama, geladeira, tudo o que não for roupa do corpo." "Tudo?" Ele estranhou. "Tudo. A casa tem que ficar vazia até o meio-dia." Caminhei até o portão. Toquei a campainha. Uma vez. Longa. Esperei. Nada. Toquei de novo. Mais insistente. Ouvi passos apressados. A porta da frente se abriu e a Mariana apareceu, já vestida para o trabalho, com a bolsa no ombro e uma torrada na mão. Ela parou na varanda, congelada, olhando para o caminhão enorme estacionado na frente da casa. Seus olhos foram do caminhão para mim, parada no portão como uma estátua. Ela correu até a grade. "Mãe, o que é isso? O que aconteceu? Alguém morreu?" Ela estava pálida. "Abre o portão, Mariana." Minha voz saiu calma, mas com uma autoridade que a fez obedecer na hora. Ela destravou o portão automático. Entrei no quintal. O jardim estava mal cuidado. Grama alta. O Cláudio não cortava a grama. Preguiçoso, pensei. "Mãe, pelo amor de Deus, o que é esse caminhão? O Cláudio vai ficar furioso se acordar com esse barulho." "É bom que ele acorde, minha filha." Nesse momento, a janela do quarto do casal se abriu com violência. O Cláudio apareceu, descabelado, com a cara amassada de sono e os olhos inchados da bebedeira de domingo. Ele olhou para baixo, viu o caminhão, viu os homens esperando e me viu. "Que palhaçada é essa aqui?" Ele berrou, a voz rouca falhando. "Quem parou essa lata velha na minha porta?" "Ô velha, você ficou louca de vez? Eu não mandei você sumir?" Eu não gritei de volta. Não precisava. Eu tinha o documento na mão. Levantei a pasta azul para que ele visse. "Bom dia, Cláudio", eu disse, num tom que fez a Mariana dar um passo para trás. "Eu vim atender o seu pedido. Você disse que quem manda na casa é o dono. Pois bem, a dona chegou. E a dona decidiu que não quer mais inquilinos que não pagam e não respeitam." "Do que você está falando?" Ele cuspiu as palavras, saindo da janela e desaparecendo para dentro do quarto. Eu sabia que ele viria para fora. Virei para a Mariana. Ela tremia. "Mãe, você não pode fazer isso. A gente não tem para onde ir." Segurei as mãos dela. Estavam geladas. "Você tem para onde ir, Mariana. A minha casa sempre foi e sempre será sua casa. O seu quarto de solteira está lá, limpo e cheiroso. Mas esta casa aqui, esta acabou. O Cláudio disse que ele é o homem, que ele manda. Então ele que banque um teto para ele. Mas mãe, ele é meu marido. Então ele que honre as calças que veste." A porta da sala se escancarou. O Cláudio saiu de cueca samba-canção e uma camiseta furada, marchando na minha direção como um touro bravo. Ele ia vir para cima de mim. Eu vi no olho dele. A violência que ele segurava estava prestes a explodir. Mas antes que ele pudesse chegar perto, o Toninho e um dos ajudantes, percebendo a situação, entraram pelo portão e se postaram ao meu lado. O Toninho tinha quase 2 metros de altura e braços da grossura da minha coxa. O Cláudio freou. A coragem dele diminuiu uns 10 centímetros diante do tamanho do Toninho. "Você não pode fazer isso. Isso é invasão de domicílio. Eu vou chamar a polícia!" Ele gritou, mas agora com a voz fina de medo. Eu dei um passo à frente, ficando cara a cara com ele. O cheiro de álcool velho ainda exalava dele.
Chame, Cláudio. Chame a polícia. Eu tenho o contrato de aluguel no meu nome. Tenho os recibos de todos os pagamentos dos últimos 2 anos. Tenho o comprovante de que a luz e a água também estão no meu nome. E que, inclusive, eu paguei semana passada porque você ia deixar cortar. Chame a polícia e explique para o delegado por que você está morando de favor na casa de uma idosa que você expulsou ontem aos gritos. Ele abriu a boca e fechou, parecendo um peixe fora d'água. Ele olhou para a Mariana, buscando apoio, mas ela estava chorando em silêncio, olhando para o chão. Mariana, fala alguma coisa. Sua mãe ficou louca. Ela quer destruir nossa vida. Mariana não falou, mas também não defendeu ele. Foi um progresso. Ninguém vai destruir nada, Cláudio, continuei. Implacável. Eu estou apenas pegando de volta o que é meu. O contrato foi rescindido hoje cedo. O senhor Roberto da imobiliária já está ciente. E o caminhão está aqui para levar os móveis. Porque, veja só, os móveis também fui eu que comprei. A geladeira, o fogão, a cama box. Tenho nota fiscal de tudo. O rosto dele ficou roxo. Você vai levar a cama? Vai me deixar dormindo no chão? Você é jovem, Cláudio. Tem saúde. O chão fortalece as costas. Respondi com uma frieza que nem eu sabia que tinha. Você tem 2 opções agora. Ou ajuda a carregar as coisas com dignidade, ou sai da frente e deixa os homens trabalharem. Ele ficou parado, estático, processando o choque. A arrogância tinha evaporado. O macho alfa tinha virado um menino assustado. Ele percebeu, naquele segundo, que nunca teve poder nenhum. O poder dele era emprestado. Era uma doação minha que eu acabava de recolher. Fiz um sinal para o Toninho. Podem entrar, rapazes. Comecem pela sala. Cuidado com a TV. Ainda faltam 2 parcelas para eu terminar de pagar. Enquanto os homens passavam por ele, entrando na casa como um exército invasor, o Cláudio encostou na parede, derrotado. Eu me virei para a minha filha. Mariana, vá arrumar suas malas de roupa. Pegue suas coisas pessoais. O carro do Cláudio não cabe à mudança, mas cabe às roupas dele. O resto vai para um depósito ou para minha casa. Você decide depois. Mas hoje, agora, esta casa fica vazia. Mãe, ela soluçou. Onde a gente vai dormir hoje? Eu não sei onde a gente vai dormir. Eu sei que você tem cama na minha casa. Ele disse que quem manda é ele. Ele deve ter um plano, não é? Um homem tão cheio de autoridade com certeza não depende da sogra velha e inútil. Caminhei até a varanda, puxei uma cadeira de praia que estava ali jogada e me sentei. Cruzei as pernas. O sol da manhã iluminava o jardim. O show ia começar. Eu ia assistir de camarote o desmonte do castelo de areia que eu mesma tinha financiado. Era doloroso? Era, mas era necessário. O primeiro móvel a sair foi a poltrona do papai, aquela onde o Cláudio sentava para ver futebol e gritar pedindo cerveja. Ver aquela poltrona sendo carregada para dentro do caminhão me deu uma sensação estranha. Não era vingança, era justiça. O Cláudio ainda estava encostado na parede, olhando para o nada. De repente, ele desencostou e veio na minha direção. O olhar dele mudou. Não era mais medo, nem raiva. Era desespero, e lá no fundo, uma tentativa de manipulação. Ele ia tentar jogar sujo. Ele ia apelar para o sentimento. Mal sabia ele que meu estoque de pena tinha acabado no almoço de domingo. Dona Maria Helena. Ele começou, mudando o tom de voz para aquele manso e falso que ele usava quando queria dinheiro emprestado. Vamos conversar. Não precisa ser assim. Eu estava nervoso ontem, bebi um pouco demais. A senhora sabe como é, cabeça quente. Ele se agachou perto da minha cadeira, tentando pegar na minha mão. Eu recolhi a mão como se ele fosse fogo. Cabeça quente esfria, Cláudio. Mas palavra dita não volta atrás. E contrato cancelado também não. Mas, poxa, a senhora vai deixar a gente na rua? Sua própria filha? Minha filha tem casa. Você é que está sem teto. E olha, Cláudio. Inclinei o corpo para a frente, falando baixo só para ele ouvir. Aproveita que o caminhão está aqui. Se você pedir com jeito, talvez o Toninho te dê uma carona até a casa da sua mãe. Se é que ela aceita um marmanjo de 30 anos que grita com mulher. Ele se levantou bruscamente, o rosto contorcido de ódio novamente. A máscara caiu rápido. Você vai me pagar por isso, sua velha desgraçada? Vou pagar sim, respondi tranquila. Vou pagar o frete do Toninho.
e sai barato perto do que eu já gastei com você. Nesse momento, vi a Mariana saindo pela porta com uma mala de rodinhas. Ela parou, olhando para o marido gritando e para a mãe sentada plena na varanda. Ela tinha que escolher. E eu rezava, com todas as minhas forças, para que ela fizesse a escolha certa. O barulho de um vaso quebrando lá dentro fez todos olharem. Um dos ajudantes tinha esbarrado numa planta. "Opa! Desculpa aí, patroa!" gritou o rapaz. "Não tem problema!" gritei de volta. Vaso quebrado a gente joga fora e compra novo. O que não serve mais, a gente descarta. Olhei fixamente para o Cláudio. A mensagem era clara. Ele era o vaso quebrado. E a limpeza estava apenas começando. A Rua das Acácias, que costuma ser um tapete de silêncio nas manhãs de segunda-feira, virou um teatro. E eu, infelizmente, era a diretora da peça. O caminhão do Toninho, aquele trovão azul imenso, ocupava a calçada como um aviso luminoso de que algo estava muito errado na vida do casal perfeito do número 45. Eu continuei sentada na varanda, na minha cadeira de praia, com a postura de quem espera o bolo assar. Mas por dentro, meu estômago dava voltas. Não é fácil, sabe? Não é fácil ver a casa que você montou com tanto amor ser desmontada peça por peça. Cada móvel que passava pela porta carregado pelos ajudantes do Toninho era uma lembrança que ia embora. Vi a mesa de jantar passar. Lembrei do Natal retrasado, quando comprei aquela mesa de vidro, achando que ali minha família ia se reunir e rir. Só houve brigas. Vi o sofá retrátil passar, aquele bege claro que a Mariana escolheu. Lembrei de quantas vezes cheguei aqui e vi o Cláudio deitado nele, com os pés sujos no estofado, enquanto minha filha lavava a louça. "Cuidado com o batente!" gritei para os rapazes. Esse sofá custou 12 prestações do meu suor. O Cláudio estava na calçada agora. Ele não aguentou ficar dentro de casa vendo o império dele desmoronar. Ele andava de um lado para o outro, fumando um cigarro atrás do outro, com o celular no ouvido, gesticulando nervoso. Eu sabia o que ele estava fazendo. Estava tentando arrumar um lugar para ficar, ou quem sabe, inventando uma mentira para os amigos. Foi aí que a plateia começou a chegar. Primeiro foi a dona Cida, a vizinha da frente. Aquela ali tem uma antena parabólica no lugar da orelha. Ela saiu para varrer a calçada, que já estava limpa, só para bisbilhotar. "Bom dia, dona Maria Helena!" Ela gritou do outro lado da rua, esticando o pescoço. "Mudança logo cedo? O casal vai para uma casa maior?" Eu vi o Cláudio travar. Ele olhou para a dona Cida, depois para mim. Ele tinha passado 2 anos contando vantagem para aquela vizinhança. Dizia que era empresário, que a casa era dele, que ia construir uma piscina. A verdade estava prestes a aparecer, nua e crua, no meio da rua. Ele tentou sorrir, aquele sorriso torto de vendedor de carro velho. Estamos vendo uns negócios aí, dona Cida. Coisa grande." Ele mentiu, a voz falhando. Eu não disse nada. Apenas levantei da cadeira, caminhei até o portão e olhei para a vizinha. "Não é casa maior não, Cida." Falei alto e claro, para quem quisesse ouvir. "É devolução de imóvel mesmo. O contrato acabou e quem não paga, não mora." O sorriso do Cláudio morreu. A dona Cida arregalou os olhos e soltou um "Vixe Maria", que deve ter sido ouvido no quarteirão de trás. O Cláudio veio na minha direção, o rosto vermelho de vergonha. "Você quer me humilhar? Quer que todo mundo saiba?" Ele sibilou entre os dentes, parando a 1 metro de mim porque o Toninho estava logo atrás, de braços cruzados, vigiando. "Eu não estou te humilhando, Cláudio", respondi, ajeitando meu colar de pérolas. "A verdade não humilha ninguém, ela só esclarece. Você mentiu para essa gente toda. Disse que era dono. Agora sustenta sua mentira ou conta a verdade. A escolha é sua." Ele bufou e voltou para a calçada, chutando uma pedrinha. Ele estava encurralado. E homem orgulhoso, quando encurralado, faz besteira. Dentro da casa, a Mariana parecia um fantasma. Entrei para ver como ela estava. Ela estava no quarto, sentada na beirada da cama. A única coisa que ainda não tinham levado dali. Tinha 2 malas abertas no chão, cheias de roupas emboladas. Ela chorava baixinho, aquele choro de criança cansada. "Mariana", chamei suavemente. Ela levantou o rosto, os olhos inchados. "Mãe, para onde a gente vai?"
O Cláudio disse que a mãe dele não pode receber a gente porque está com obra. Ele disse que não tem dinheiro para hotel. Suspirei. A mãe do Cláudio era outra que não valia o feijão que comia. Mimou o filho a vida toda e agora que o problema cresceu, fechava a porta. Eu já disse, minha filha, você vai para a minha casa. O seu quarto está lá. E o Cláudio? Ela perguntou, com aquele fio de esperança que me dava nos nervos. O Cláudio é um homem de 32 anos, Mariana. Ele tem saúde, tem 2 braços e 2 pernas. Ele que se vire. Eu não posso deixar ele na rua, mãe. Ele é meu marido. Na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Pobreza é uma coisa, filha. Vagabundagem e falta de respeito é outra. O padre não falou nada sobre na humilhação e no grito. Deus não quer ver filha dele sendo capacho. Nesse momento, o Cláudio entrou no quarto como um furacão. Ele viu as malas prontas e os olhos brilharam. Isso aí, amor. Vamos sair desse buraco. Essa velha vai se arrepender. Pega a TV também, aquela de 50 polegadas da sala. O caminhão não levou ainda. Vamos colocar no meu carro. Ele foi em direção à sala para pegar a televisão. Era o xodó dele. Vivia naquela TV jogando videogame o dia todo enquanto a Mariana trabalhava. Eu fui atrás. Meus passos eram rápidos. Quando ele colocou a mão na televisão, eu coloquei a minha mão sobre a dele. Tira a mão, falei baixo. Essa TV é minha, ele gritou. Foi presente. Presente de quem? Perguntei, cravando os olhos nos dele. Eu tenho a fatura do cartão de crédito, Cláudio, parcelada em 10 vezes. A última parcela eu paguei mês passado. Você deu R$1 para ajudar? Não. Você nem obrigado, disse. Mas tá na minha casa. É uso capião. Ele tentou usar termos difíceis que nem sabia o que significavam. Uso capião de televisão? Não me faça rir numa hora dessas. Virei para o ajudante do Toninho que passava. Moço, essa TV vai para o caminhão. Com cuidado, que é 4K. O Cláudio tentou segurar a TV. Foi uma cena patética. Um homem feito disputando uma televisão com a sogra e 2 carregadores. Solta, Cláudio! A Mariana apareceu na porta da sala gritando. Foi a primeira vez que ouvi a voz dela firme naquele dia. Ele olhou para a esposa surpreso. Você vai defender ela? Vai deixar ela roubar nossas coisas? Não são nossas coisas, Cláudio, ela disse, a voz tremendo, mas saindo. Nunca foram. A gente nunca comprou nada. Tudo aqui tem o cheiro do dinheiro da minha mãe. Solta a televisão. Ele soltou. A TV foi levada. O suporte na parede ficou vazio, com os fios pendurados parecendo veias cortadas. A casa estava ficando oca. O eco da nossa voz já começava a bater nas paredes. O relógio marcou 11 horas. O sol estava a pino, castigando quem estava lá fora. A casa estava praticamente vazia. Só restava sujeira. Bolas de poeira nos cantos, marcas de quadros nas paredes, um resto de lixo no canto da cozinha. O Toninho veio até mim, enxugando o suor da testa com uma flanela. Dona Maria, o caminhão tá cheio. Não cabe mais nem uma agulha. Vamos levar para a sua casa ou para o depósito? Leva para a minha casa, Toninho. Vamos entulhar na garagem e na sala por enquanto. Depois eu vejo o que faço. E o casal? Ele apontou com a cabeça para o Cláudio e a Mariana. O Cláudio estava encostado no capô do carro dele, de braços cruzados, olhando com ódio para o caminhão. A Mariana estava sentada na mala dela na calçada, segurando uma sacola com produtos de higiene. O casal... Bem, o casal vai ter que decidir o destino agora. Eu saí da casa. Tranquei a porta da frente. Aquele barulho da chave girando na fechadura foi o som mais bonito que ouvi em anos. Era o som da liberdade. Coloquei a chave no bolso. Caminhei até a calçada. O sol estava forte. A dona Cida ainda estava na janela, agora com um pacote de bolacha na mão, assistindo ao final do espetáculo. Outros vizinhos também tinham aparecido. Um lavava o carro, outro passeava com o cachorro bem devagar. Todos queriam ver o desfecho. Parei na frente da Mariana e do Cláudio. Bom, comecei, ajeitando a alça da bolsa. A casa está entregue. O caminhão já vai partir. Mariana, o Toninho pode levar suas malas no caminhão se você quiser ir para casa comigo. Tem almoço pronto lá. Fiz aquele frango com quiabo que você gosta. A Mariana levantou os olhos. Vi a fome e a saudade no olhar dela. Mas vi também o medo de abandonar o marido. O Cláudio se adiantou, pegando no braço dela com força.
Ela não vai a lugar nenhum com você. Ela é minha mulher. Nós vamos para um hotel. Com que dinheiro, Cláudio? Perguntei. Com o dinheiro que você me deve dos 3 últimos aluguéis que disse que pagou e embolsou? Mariana olhou para ele, chocada. Você disse que tinha pago o condomínio mês passado, Cláudio. Eu paguei, ela tá mentindo. Eu tenho o comprovante do débito em aberto aqui no celular, quer ver? Ameacei pegar o telefone. O cerco estava fechando. O Cláudio percebeu que a mentira não tinha mais pernas curtas. Ela não tinha pernas nenhumas. Ele soltou o braço da Mariana. Quer saber? Vão vocês duas para o inferno. Fiquem com essa casa, com esses móveis velhos, com essa comida de pobre. Eu não preciso disso. Eu sou homem. Eu vou me virar. Ele entrou no carro. Bateu a porta com tanta força que achei que o vidro ia estourar. Girou a chave. O motor engasgou. O carro não pegou. A vizinhança inteira ouviu o nhenhenhê do motor falhando. Eu não ri. Juro que não ri. Mas Deus tem um senso de humor maravilhoso. Bateria, Cláudio. Eu disse, calma. Você deixou o farol aceso ontem quando chegou bêbado. Ele bateu no volante, gritando palavrões que fizeram a dona Cida tapar os ouvidos. Saiu do carro, chutou o pneu. Mariana levantou-se da mala. Ela olhou para aquele homem descontrolado, infantil, que não conseguia nem cuidar da bateria de um carro, quanto mais de uma família. E depois olhou para mim. Uma senhora de 68 anos, que organizou uma mudança inteira em 12 horas, que peitou um homem violento sem levantar a voz, e que ainda tinha frango com quiabo esperando. Cláudio, ela disse. Ele parou de chutar o pneu e olhou para ela, esperando que ela lhe oferecesse ajuda, ou dinheiro, ou consolo. A chave do carro está no seu nome, mas as parcelas estão no meu cartão, ela disse. Se vira. Mariana pegou a mala dela, arrastou as rodinhas pelo cimento da calçada. O barulho era áspero, mas decidido. Ela caminhou até mim. Não me abraçou. Ainda estava muito machucada, muito confusa, mas parou ao meu lado. Mãe, pede para o Toninho colocar minha mala no caminhão. Senti uma vontade imensa de chorar, mas segurei. Não era hora de chorar, era hora de acolher. Toninho, chamei. Mais uma bagagem aqui. Enquanto o Toninho jogava a mala da Mariana na cabine, o Cláudio ficou lá, parado no meio da rua, sozinho, ao lado de um carro que não andava, na frente de uma casa que não era dele, sem a esposa que o sustentava. Os vizinhos começaram a entrar para suas casas. O show tinha acabado. E o final não foi feliz para o vilão. Eu subi no caminhão. Mariana subiu logo depois, sentando no meio, entre mim e o Toninho. O motorista engatou a primeira e o trovão azul começou a se mover. Olhei pelo retrovisor. O Cláudio estava sentado no meio-fio, com a cabeça entre as mãos. Uma imagem de derrota completa. Mãe! Mariana sussurrou enquanto o caminhão dobrava a esquina. Oi, filha. Você acha que ele vai ficar bem? Respirei fundo. A bondade dela era o defeito e a qualidade dela. Ele vai ficar como tiver que ficar, Mariana. A vida é uma professora rigorosa. Ele matou aula por muito tempo. Agora chegou a hora da prova. Ela encostou a cabeça no meu ombro. Senti as lágrimas dela molharem meu vestido de linho. Obrigada, mãe. E desculpa. Desculpa por tudo. Passei o braço em volta dela. Aquele cheiro de filha. Não tem nada igual no mundo. Não pede desculpa, filha. Só promete uma coisa. O quê? Que nunca mais, em tempo algum, você vai deixar alguém gritar com você dentro da sua própria casa. Prometo. Chegamos na minha casa. Descarregar foi mais rápido do que carregar. Parecia que os móveis estavam felizes de voltar para um lugar onde havia amor. Enchemos a garagem, a sala ficou parecendo um depósito de loja, mas não importava. Paguei o Toninho, dei o dinheiro combinado e mais uma gorjeta generosa pelo serviço de segurança extra. Precisando é só chamar Dona Maria. A senhora é de ferro, ele disse, sorrindo. De ferro não, Toninho, de fé e de paciência esgotada. Quando fechei o portão da minha casa e vi minha filha sentada no sofá da minha sala, com um prato de comida no colo, senti que a primeira batalha tinha sido vencida. Mas a guerra não tinha acabado. O Cláudio não ia aceitar a derrota assim tão fácil. Homem ferido no orgulho é bicho traiçoeiro. Eu sabia que ele viria atrás, sabia que ele tentaria de tudo para recuperar a galinha dos ovos de ouro.
mas ele ia encontrar a porta trancada. E a chave estava muito bem guardada no meu sutiã, perto do coração, onde ninguém mexe. Fui para o meu quarto tirar o vestido de guerra. Olhei-me no espelho. Estava cansada, as olheiras estavam fundas, mas havia um brilho no meu olho que eu não via há tempos. O telefone tocou. Era número desconhecido. Atendi. Alô? Dona Maria Helena? Aqui é da delegacia de polícia do bairro. Meu coração parou por um segundo. Sim, pois não? Estamos com um rapaz aqui, o Sr. Cláudio. Ele está prestando queixa contra a senhora por furto qualificado e cárcere privado. A senhora poderia comparecer aqui para esclarecimentos? Sorri. Um sorriso frio. Ele queria jogar com a lei? Ótimo. Eu tinha uma pasta azul cheia de papéis que a lei adorava. Claro, seu guarda. Estou indo agora mesmo. E vou levar as provas do furto. Prepare o café, que a conversa vai ser longa. Desliguei o telefone. Olhei para a Mariana, que cochilava no sofá. Não ia acordá-la. Essa briga agora era minha. Vesti meu casaco, peguei minha bolsa e minha pasta azul. Vamos lá, Cláudio. Sussurrei para o nada. Você quer brincar de polícia e ladrão? Só que você esqueceu que quem costura a farda sou eu. Saí de casa pronta para o segundo round. Porque a avó não foge de briga, a avó resolve. A delegacia cheirava a café velho e desinfetante barato. Era um cheiro que grudava no nariz e dava um frio na espinha de qualquer um, mas não na minha. Eu entrei naquele lugar segurando a minha bolsa de couro sintético como se fosse um escudo e a minha pasta azul debaixo do braço como se fosse uma espada. O Cláudio achou que ia me assustar com distintivo e algema? Mal sabia ele que medo a gente sente de doença e de filho passando fome. De homem mentiroso, a gente sente é pena. O ambiente era pesado. Telefones tocando, gente falando alto, um entra e sai de policiais cansados. Eu avistei o Cláudio sentado num banco de madeira, perto do balcão de atendimento. Ele estava encolhido, balançando a perna sem parar, roendo a unha do dedão. Quando me viu entrar, ele endireitou as costas e tentou fazer cara de bravo. Mas eu vi o suor escorrendo na testa dele, mesmo com o ar-condicionado gelado. Ao lado dele, um policial jovem digitava no computador. É ela! O Cláudio apontou o dedo para mim, gritando, fazendo todo mundo na recepção olhar. É essa a senhora que invadiu minha casa e roubou tudo. Prende ela! Caminhei até o balcão com passos lentos. Não ia correr. Quem corre é quem deve. Boa tarde, cumprimentei o policial jovem, ignorando os gritos do meu genro. Sou Maria Helena. Me ligaram dizendo que eu precisava prestar esclarecimentos. O policial parou de digitar e me olhou de cima a baixo. Ele deve ter visto muitas criminosas na vida, mas duvido que alguma se parecesse com uma avó que acabou de fazer bolo de fubá. A senhora é a sogra do cidadão aqui? Ele perguntou com um tom cansado. Sou a sogra, infelizmente, e sou a dona do imóvel que ele ocupava até hoje cedo. Ocupava nada. O Cláudio interrompeu, vermelho como um pimentão. Eu morava lá. É meu lar conjugal. Ela entrou com um caminhão e levou tudo. Isso é furto qualificado, invasão de domicílio e cárcere privado, porque ela levou minha mulher e não deixa ela voltar. O policial suspirou fundo, coçou a cabeça e pegou o telefone. Delegado Fonseca, o caso da briga familiar chegou. Sim, os dois estão aqui. Ok, vou mandar entrar. Ele desligou e apontou para uma porta de vidro fosco. Entrem os dois, o doutor Fonseca vai ouvir vocês. E sem barraco aqui fora, por favor. Entramos na sala do delegado. Era uma sala pequena, cheia de pilhas de papel. O delegado Fonseca era um homem calvo, de óculos, com cara de quem não dormia direito há uma semana. Ele indicou as cadeiras. Sentem-se. Ele olhou para o Cláudio, depois para mim. Muito bem. O rapaz aqui, senhor Cláudio, registrou um boletim de ocorrência grave contra a senhora, Dona Maria Helena. Ele alega que a senhora subtraiu bens móveis de valor e coagiu a esposa dele a abandonar o lar. Isso é verdade? O Cláudio se adiantou, atropelando as palavras. É verdade sim, doutor. Eu tenho testemunhas. A vizinhança toda viu. Ela chegou com um caminhão enorme, parecia um assalto. Levou minha TV de 50 polegadas, meu sofá, minha geladeira inox. Me deixou no chão. E ainda fez lavagem cerebral na Mariana, minha esposa, que está sumida.
Eu exijo que ela seja presa e devolva minhas coisas agora. O delegado olhou para o Cláudio com paciência zero. Calma, rapaz. Deixa a senhora falar. Ele se virou para mim. Dona Maria Helena, a senhora confirma que retirou os móveis? Eu ajeitei a saia do meu vestido. Coloquei a pasta azul sobre a mesa do delegado, bem devagar. Doutor, eu confirmo que fiz uma mudança. Mas para haver roubo, eu teria que ter levado o que não é meu. E para haver invasão, eu teria que ter entrado na casa de outra pessoa. Abri a pasta. O barulho do elástico estalando soou alto na sala silenciosa. Tirei o primeiro documento. Este aqui, doutor, é o contrato de locação do imóvel na Rua das Acácias, 45. O senhor pode ver quem é a locatária? O delegado pegou o papel, ajustou os óculos e leu. Locatária, Maria Helena dos Santos. Exato. O contrato está no meu nome. Eu pago o aluguel há 2 anos. O rapaz aí, apontei para o Cláudio sem nem olhar para ele. Era apenas um hóspede. Um hóspede que, segundo a cláusula 7ª do contrato que o senhor tem em mãos, perde o direito de permanência por mau comportamento e falta de pagamento das despesas acessórias. O Cláudio começou a gaguejar. Mas eu sou marido. Casamento é comunhão de bens. O que é dela é meu. Casamento é parceria, Cláudio, não é parasitismo, respondi. Calma. E comunhão de bens não se aplica a contrato de aluguel pago pela sogra. Voltei para o delegado. Agora, sobre o roubo dos móveis. Tirei um maço de papéis grampeados da pasta. Eram as notas fiscais. Amarelas, brancas, algumas já meio apagadas, mas todas legíveis. Aqui está a nota fiscal da televisão de 50 polegadas. Comprada nas Casas Bahia. Em meu nome, parcelada no meu cartão de crédito, Elo. Aqui está a nota da geladeira Inox. Meu nome. Aqui está a nota do sofá retrátil. Meu nome. Até o micro-ondas, doutor, está no meu nome. Empurrei a pilha de notas para o delegado. Ele folheou uma por uma, balançando a cabeça afirmativamente. A cada folha virada, o Cláudio encolhia um pouco na cadeira. Ele parecia um balão murchando. Senhor Cláudio, o delegado disse com a voz engrossando. O senhor disse no BO que os bens eram de sua propriedade. O senhor tem alguma nota fiscal, algum recibo, algum comprovante de que pagou por esses itens? Bem, é que a gente dividia as contas, sabe? Ele tentou mentir, mas a voz saiu fina. Eu dava o dinheiro para ela pagar. Era um acordo informal. Mentira, cortei, seca. Doutor, se o senhor pedir a quebra do sigilo bancário desse rapaz, vai ver que a única coisa que ele paga é cerveja e jogo de aposta no celular. Eu tenho os comprovantes das transferências que a minha filha fazia para mim para ajudar nas contas, e mesmo assim era pouco. Dele? Nunca vi um centavo, nem de aniversário. O delegado soltou os papéis na mesa e cruzou os dedos, olhando fixamente para o Cláudio. O clima na sala mudou. O ar ficou pesado para o lado dele. E sobre o cárcere privado? O delegado perguntou. Onde está a esposa dele, sua filha? Está na minha casa, doutor, dormindo no quarto onde ela cresceu. Ela foi comigo porque quis. Saiu andando com as próprias pernas, levou a mala dela. Ninguém amarrou ninguém. Se o senhor quiser, pode ligar para ela agora. O celular dela está ligado. Peguei meu celular e disquei o número da Mariana. Coloquei no viva voz. Tocou 2 vezes. Oi, mãe. A voz da Mariana estava sonolenta. Aconteceu alguma coisa? Onde você está? Estou na delegacia, filha. O Cláudio disse que eu te sequestrei. Fala para o delegado se você está presa. O quê? A voz da Mariana mudou. Ficou indignada. Delegado, eu estou na casa da minha mãe porque eu quis. Eu saí de casa porque meu marido porque não dava mais. Ninguém me sequestrou. O delegado fez um sinal para eu desligar. Encerrei a chamada. O silêncio na sala era ensurdecedor. O Cláudio olhava para o chão, incapaz de encarar qualquer um de nós. A estratégia dele de se fazer de vítima tinha explodido na cara dele. O delegado Fonseca se levantou. Ele era alto. Senhor Cláudio, o senhor sabe o que é denunciação caluniosa? O Cláudio levantou a cabeça, assustado. Não. É crime. Artigo 339 do Código Penal. Dar causa à instauração de investigação policial contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente. A pena é de reclusão, de 2 a 8 anos.
Os olhos do Cláudio quase pularam para fora. Prisão? Mas eu só queria minhas coisas de volta. Eu estava nervoso. O senhor mentiu para a polícia. O delegado continuou, implacável. O senhor fez a máquina pública girar baseada numa mentira. O senhor acusou uma senhora idosa de roubo, sendo que ela tem provas documentais de que tudo pertence a ela. O senhor tentou usar a polícia como ferramenta de vingança pessoal. Eu vi o momento exato em que o medo real bateu no Cláudio. Não era medo da sogra, era medo da grade. Ele começou a tremer de verdade. Doutor, pelo amor de Deus, não me prende. Eu retiro a queixa. Foi um mal-entendido. Dona Maria, fala para ele. Eu não sou bandido. Ele olhou para mim implorando. Aquele homem que gritou, cala a boca, velha, na minha cara ontem, agora pedia socorro para a mesma velha. O mundo dá voltas. E como dá? Eu olhei para o delegado. Eu podia pedir para ele prender o Cláudio ali mesmo. Eu tinha a faca e o queijo na mão. Mas eu pensei na Mariana. Ver o marido preso, saindo algemado, ia ser um trauma que eu não queria para ela agora. E, sinceramente, eu não queria gastar mais nem um minuto da minha vida com esse homem, nem que fosse para vê-lo preso. Eu queria ele longe. Doutor Fonseca, falei com a voz calma de quem decide o destino. Eu não faço questão de ver esse rapaz preso por enquanto. Eu só quero paz. Eu quero que ele suma da minha vida e da vida da minha filha. Se ele retirar as acusações agora e assinar um termo prometendo não se aproximar da minha casa e nem da minha filha sem permissão, eu não prossigo com a denúncia de calúnia. O delegado olhou para mim com respeito. A senhora é muito generosa, Dona Maria Helena. Mais do que ele merece. Ele se virou para o Cláudio. Escutou, rapaz? A sua sogra está te dando uma chance. A única chance. O senhor vai assinar um termo circunstanciado agora, retirando tudo o que disse, e vai sair daqui pianinho. E se eu vir o nome do senhor aqui, na minha delegacia de novo, perturbando essa senhora, eu desenterro esse processo e te mando para a tranca. Entendeu? Entendi? Entendi, doutor. Obrigado. Obrigado, Dona Maria. Ele quase chorou de alívio. Saímos da sala 10 minutos depois. O Cláudio assinou os papéis com a mão tremendo tanto que mal dava para ler o nome dele. Quando chegamos na calçada da delegacia, o sol já tinha se posto. A rua estava escura, iluminada apenas pelos postes amarelos. O Cláudio parou ao meu lado, sem saber o que fazer. Ele estava sem carro, sem casa, sem móveis, sem esposa e quase sem liberdade. Dona Maria, ele começou, a voz baixa, humilde. Para onde eu vou agora? Olhei para ele pela última vez. Não com ódio, mas com a frieza de quem olha para um estranho. Você tem 32 anos, Cláudio. Você tem saúde. O mundo é grande. Aprenda a ser homem, que o lugar aparece. Mas na minha aba, nunca mais. Virei as costas e caminhei até o ponto de táxi. Não olhei para trás. Deixei ele lá, na calçada, colhendo o que plantou. A sensação de poder não vinha de ver ele humilhado, vinha de saber que eu protegi o que era meu. Eu protegi minha dignidade. Peguei o táxi de volta para casa. O motorista era um senhor simpático que ouvia rádio AM. A música baixinha me acalmou. Ao chegar em casa, vi a luz da sala acesa. A Mariana estava acordada. Entrei. A sala estava cheia de móveis empilhados, parecia um labirinto. A Mariana estava sentada no sofá, resgatado, com uma xícara de chá na mão. Ela me olhou com ansiedade. E aí, mãe? O que aconteceu? Ele foi preso? Sentei ao lado dela, tirei os sapatos que estavam apertando meus pés inchados. Não, filha, não foi preso. Mas levou um susto que vai fazer ele pensar 2 vezes antes de mentir de novo. Ele retirou as queixas. Acabou. Mariana soltou o ar que prendia. Mãe, eu não sei como te agradecer. Eu estava tão cega. Eu achava que não conseguia viver sem ele. A gente acha muita coisa errada quando está com medo, filha. Tem uma coisa que eu preciso te contar, ela disse, baixando os olhos para a xícara de chá. Uma coisa que eu descobri hoje, mexendo nas minhas coisas, enquanto você estava fora. Senti uma pontada de alerta. O que foi? Eu achei uma carta do banco. Estava escondida no meio das roupas dele que vieram por engano na minha mala. Ela tirou um papel amassado do bolso. Ele fez um empréstimo no meu nome, mãe. Falsificou minha assinatura eletrônica. 20 mil reais. Peguei o papel. Meus óculos de leitura ainda estavam pendurados na gola do vestido.
Li o valor. 20 mil reais, data de 3 meses atrás. Dinheiro que sumiu, evaporou nas mãos dele. A raiva, aquela que eu achei que tinha acabado na delegacia, voltou. Mas agora era uma raiva diferente. Era uma raiva estratégica. Ele fez dívida no seu nome, murmurei. Isso é crime de estelionato. Eu vou ter que pagar isso, mãe. Eu não tenho esse dinheiro. Ela começou a chorar de novo. Segurei a mão dela com firmeza. Você não vai pagar nada, e nem eu. Lembra que eu disse ao delegado que não ia processar ele por enquanto? Pois bem, o por enquanto acabou de acabar. Levantei do sofá, esquecendo o cansaço, esquecendo a idade. Amanhã de manhã, nós vamos ao banco. E depois, nós vamos voltar naquela delegacia. O Cláudio achou que tinha escapado, mas ele mexeu com o dinheiro errado. Ele roubou a minha filha. E para isso, Mariana, não tem perdão. Abracei minha filha no meio daquela sala bagunçada. Os móveis amontoados pareciam uma barricada, uma trincheira de guerra. E era mesmo. Mas agora eu sabia que ia vencer. Porque eu tinha os papéis, eu tinha a verdade e agora eu tinha a prova final. O Cláudio queria brincar de dono da casa? Agora ele ia conhecer a verdadeira dona do jogo. E a dona do jogo não sabe perder. Olhei para a televisão de 50 polegadas encostada na parede, desligada, refletindo nossos rostos. Amanhã seria um novo dia. Dia de limpar o nome da minha filha e de varrer o resto da sujeira para fora das nossas vidas. Dorme, minha filha, eu disse, beijando a testa dela. Descansa, porque amanhã a gente vai terminar o serviço. Fui para o meu quarto, mas antes de dormir, peguei meu caderninho de anotações. Risquei despejo da lista e escrevi embaixo com letra forte, limpar o nome. A vida de idosa costuma ser tranquila, dizem. Mas a minha estava mais emocionante que novela das 9. E quer saber? Eu estava adorando ser a protagonista. O Cláudio gritou para a velha calar a boca. A velha não só falou, como rugiu. E o eco desse rugido ainda ia derrubar muita coisa. Amanhã o bicho vai pegar. E eu estarei lá, de batom e pasta azul na mão, para ver o tombo final. A terça-feira amanheceu com cara de dia de faxina. Sabe aquele dia que a gente acorda com vontade de arrastar os móveis, abrir as janelas e deixar o sol queimar a poeira velha? Pois é. Só que a minha faxina não era na casa, era na vida. Acordei a Mariana cedo. Fiz um café fresco, passei manteiga no pão francês quentinho que o menino da padaria deixou no portão e chamei ela para a mesa. Ela estava com o rosto inchado de tanto chorar na noite anterior, mas já não tinha aquele olhar de bicho acuado. Tinha um olhar de quem cansou de sofrer. Come, filha. Empurrei a xícara para ela. Saco vazio não para em pé, e hoje a gente vai precisar de força. Você acha que vai dar certo no banco, mãe? Ela perguntou, mordendo o pão sem vontade. Não acho, tenho certeza. Contra fatos não há argumentos, e contra extrato bancário não tem choro de malandro. Vesti minha melhor roupa de novo. Dessa vez, coloquei um terninho cinza que eu costurei para a formatura de uma sobrinha e que ela me devolveu porque saiu de moda. Coitada, mal sabe ela que elegância não tem validade. Peguei a pasta azul, que agora parecia pesar uns 10 quilos de tanta responsabilidade que carregava, e fomos. O banco estava gelado. Aquele ar-condicionado de agência bancária parece feito para congelar a alma de quem deve. Mas nós não devíamos nada. Quem devia era quem não estava ali. Sentamos na mesa do gerente, o Sr. Nelson. Um homem sério, de gravata torta, que olhava para o computador como quem decifra hieróglifos. Pois não, dona Maria Helena? A senhora quer ver sobre o rendimento da poupança? Hoje não, Sr. Nelson. Hoje o assunto é polícia. Ele tirou os olhos da tela e me encarou. Polícia? Sim. Estelionato. Usaram os dados da minha filha para fazer um empréstimo de 20 mil reais. E nós sabemos exatamente quem foi, onde foi e como foi. Mariana tremia na cadeira, mas eu coloquei a mão no joelho dela. Firme, sussurrei. Coloquei na mesa a carta que a Mariana achou, o celular dela com o aplicativo do banco aberto e, claro, a minha pasta. O empréstimo foi feito pelo aplicativo no dia 15 de março, às 3 da tarde. Nesse dia e horário, minha filha estava trabalhando na loja de sapatos, batendo ponto. Tenho aqui a folha de ponto assinada pelo chefe dela. Tirei o papel da pasta. O
O celular dela fica no armário da loja, mas o marido dela sabia a senha. E o marido dela estava em casa, usando o Wi-Fi da casa que eu pagava. O gerente começou a digitar rápido. Realmente, o IP da transação é residencial. E o valor foi transferido minutos depois para uma conta de apostas esportivas. Mariana soltou um soluço. Ele jogou meu nome no lixo por causa de jogo. Ele não jogou só seu nome, filha. Jogou a liberdade dele. Completei. O Sr. Nelson nos olhou com gravidade. Dona Maria, isso é fraude familiar. O banco pode abrir uma contestação, mas precisamos de um boletim de ocorrência específico. Nós vamos fazer, Sr. Nelson. Mas antes eu quero saber, se provarmos que foi ele, a dívida sai do nome dela? Se ficar comprovada a fraude mediante a investigação policial, sim, a dívida passa a ser cobrada do fraudador. Sorri. Era o que eu precisava ouvir. Então prepare a papelada da contestação, meu filho, porque o boletim de ocorrência vai sair agora. Saímos do banco e fomos direto para a delegacia. O delegado Fonseca, quando me viu entrar pela segunda vez em 24 horas, até tirou os óculos. Dona Maria Helena, o Cláudio incomodou de novo? Pior, doutor. O buraco é mais embaixo. Mostramos os extratos. Mostramos a carta. Mostramos a folha de ponto. O delegado ouvia tudo em silêncio, balançando a caneta entre os dedos. A cada prova que eu colocava na mesa, a expressão dele fechava mais. O Cláudio não era apenas um genro folgado e marido abusivo. Ele era um criminoso de colarinho branco, só que sem o colarinho e sem a inteligência. Isso muda tudo, disse o delegado. Estelionato contra cônjuge, com abuso de confiança. E contra a idosa também, indiretamente, já que a senhora sustentava a casa. Eu vou mandar buscar ele agora. Em flagrante não dá mais, mas vou pedir a condução coercitiva para interrogatório imediato. Não ficamos para ver a prisão. Eu não queria ver. Aquilo não era um espetáculo de circo, era o enterro de uma vida de mentiras. Deixamos a lei fazer o trabalho dela. Voltamos para casa em silêncio. Mas era um silêncio leve. Parecia que tínhamos tirado uma mochila de pedras das costas. Quando entramos na minha sala, ainda cheia de móveis empilhados, a Mariana olhou em volta. Mãe, o que a gente faz com tudo isso? Olhei para aquele amontoado de madeira e estofado. Sofá, mesa, cadeiras, rack. Coisas que custaram meu suor, mas que carregavam uma energia pesada. A gente vende, decidi. Vende tudo. E o dinheiro vai ser o começo da sua vida nova. Mas você pagou por tudo isso. Eu paguei para você ser feliz, Mariana. Se esses móveis viram dinheiro para você fazer um curso ou dar entrada num cantinho só seu um dia, então valeu a pena. Nos dias que se seguiram, minha casa virou um brechó. Anunciei no grupo do bairro, no Facebook, na igreja. Móveis seminovos. Motivo, limpeza de vida. A vizinhança curiosa que só veio em peso. A dona Cida, aquela fofoqueira da Rua das Acácias, foi a primeira a chegar. Menina, esse sofá tá novinho, ela disse passando a mão no tecido. E é verdade que o Cláudio, que ele rodou. Eu sorri, enquanto dobrava uma toalha de mesa. A justiça de Deus tarda, mas não falha, Cida. E a dos homens, quando a gente empurra com papelada organizada, também funciona. Ele está respondendo o processo. A dívida do banco já foi para o nome dele. A Mariana está limpa. A dona Cida comprou o micro-ondas. E saiu espalhando para o bairro todo que com a dona Maria Helena não se brinca. Virei lenda na boca miúda. A vovó do trovão azul, diziam alguns. Eu achava graça. Passaram-se 3 meses. A vida tem um jeito engraçado de se ajeitar quando a gente tira o lixo do caminho. A Mariana, sem o peso daquele homem sugando a energia dela, floresceu. É impressionante como mulher infeliz envelhece e mulher livre rejuvenesce. Ela cortou o cabelo, entrou num curso de técnica de enfermagem, que era o sonho antigo dela, e foi promovida a subgerente na loja de sapatos. Ela continuava morando comigo, mas agora era diferente. Não era mais a filha dependente. Ela pagava a conta de luz, comprava a carne do fim de semana e, o principal, ela ria. A nossa casa, antes silenciosa, agora tinha música no rádio e cheiro de bolo no forno. E o Cláudio? Bem, as notícias correm. Fiquei sabendo pelo Toninho do frete, que encontrei na feira um dia desses. Dona Maria,
Ele gritou, me dando um abraço que quase me desmontou. A senhora não sabe quem eu vi carregando caixa no Ceasa essa madrugada. Quem, Toninho? O bonitão. O tal do Cláudio. Tá trabalhando de ajudante de carga e descarga. O patrão dele disse que ele tá pianinho, devendo até as calças pro banco, morando de favor num quarto de pensão. Senti uma pontada de pena? Não vou mentir, senti. Ninguém gosta de ver o outro na lama. Mas logo passou. Ele teve todas as chances. Teve teto, teve comida, teve família. Trocou tudo isso pela arrogância. Agora, o suor que ele derramava carregando caixa no Ceasa talvez ensinasse a ele o valor que o dinheiro da sogra tinha. O trabalho dignifica, dizem. Quem sabe ele não vire gente. Mas o momento mais importante dessa história toda não foi a delegacia, nem o banco, nem a venda dos móveis. Foi num domingo de sol, exatamente 3 meses depois daquele almoço desastroso da feijoada. Estávamos eu e Mariana almoçando na varanda da minha casa. Fiz um frango assado com batatas, simples, mas temperado com amor e paz. O telefone da Mariana tocou. Ela olhou para a tela, franziu a testa. É ele, ela disse. Número desconhecido, mas eu sei que é ele. Ele tem ligado de vez em quando, chorando, pedindo para voltar. Parei de comer. O garfo ficou suspenso no ar. E você vai atender? Mariana olhou para o telefone tocando. Olhou para mim. Olhou para o jardim florido que nós tínhamos plantado juntas semana passada. Ela pegou o telefone. Recusou a chamada. E bloqueou o número. Depois, colocou o aparelho na mesa, virado para baixo. Não, mãe. Eu não atendo mais o passado. O passado a gente deixa lá atrás. Meus olhos encheram d'água. Ali, naquele gesto simples de apertar um botão vermelho, minha filha recuperou a dignidade que eu achei que ela tinha perdido para sempre. Mãe, ela disse segurando minha mão por cima da toalha de mesa. Obrigada. Pelo quê, filha? Pelo frango? Não. Por ter gritado quando eu calei. Por ter sido forte quando eu fui fraca. Você me salvou de mim mesma. Quando eu crescer, quero ser igual a você. Ri alto, limpando uma lágrima que escorreu. Quando você crescer? Você já tem 30 anos, menina. É modo de dizer. Quero ter essa espinha dorsal de aço que você tem. O Cláudio disse, cala a boca, velha. Ele achou que velha era xingamento. E não é? Perguntei curiosa. Mariana sorriu, um sorriso largo e lindo. Não, mãe. Depois de ver o que você fez, velha para mim agora significa rainha. Significa mulher que já viu de tudo e não tem medo de nada. Significa poder. Ficamos ali, rindo e comendo batatas, enquanto a tarde caía suave. Eu fiquei pensando naquilo. A sociedade olha para nós, mulheres de cabelo branco, e vê fragilidade. Vê alguém que precisa de ajuda para atravessar a rua. Vê alguém que atrapalha. O Cláudio viu uma velha inútil que só servia para pagar contas e ficar calada. Eles esquecem que a pele enrugada é só a embalagem. Lá dentro corre o mesmo sangue que pariu, que amamentou, que trabalhou, que construiu. Nós somos bibliotecas vivas. Somos estrategistas formadas na Universidade da Vida. Peguei minha agulha e linha mais tarde, para pregar um botão na camisa nova da Mariana. Enquanto costurava, pensei no legado dessa confusão toda. Eu não deixei herança em dinheiro para a Mariana, porque dinheiro eu não tenho muito, mas deixei a herança da dignidade. Deixei o exemplo de que ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de levantar a voz dentro da nossa casa e diminuir quem somos. A casa da Rua das Acácias foi alugada para outra família. Uma família boa, ouvi dizer. Espero que eles sejam felizes lá. Mas a minha felicidade está aqui, nessa casinha simples, onde a única coisa que grita é a chaleira avisando que o café está pronto. Se você, que está ouvindo minha história, tem uma avó, uma mãe idosa, ou se você mesma já tem os cabelos de prata, lembre-se disso. O respeito não se pede, se impõe. E quando alguém disser que você não vale nada ou tentar te calar, não grite de volta. Apenas pegue sua pasta de documentos, coloque seu melhor vestido e mostre a eles quem é que realmente manda no jogo. Porque a gente envelhece, o corpo cansa, a vista falha, mas a coragem? Ah, minha filha,
A coragem não tem idade. A coragem é como vinho. Quanto mais o tempo passa, melhor ela fica. E o Cláudio? Bom, o Cláudio aprendeu a lição mais valiosa de todas. Nunca, jamais, subestime uma mulher que tem uma máquina de costura e sabe exatamente como cortar o mal pela raiz.